Podcast Rural. Hoje aqui no seu Paracatu Rural, no seu Jornal do Agronegócio, quem está aqui comigo hoje é o Fabrício Andrade, engenheiro agrônomo, professor, também produtor rural, criador de frango e galinha caipira e especialista em alimentação para bovinos. É isso mesmo. E hoje o tema aqui, muito importante, principalmente nessa época em que a gente passou e ainda está passando aí pelos efeitos do El Niño, que bagunçou o clima pra caramba, atrapalhou safra de soja, safra de milho e, é claro, interferiu nas pastagens, interferiu no milho que foi plantado para fazer silagem, e a gente vai falar hoje aqui sobre silagem. Mas antes, Fabrício, dá o seu bom dia para a turma aí. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia o pessoal que está escutando em casa, e viva o Cristo Jesus por nos permitir mais uma oportunidade de estarmos aqui nesse programa maravilhoso, que é o programa Paracatu Rural. Um bom dia a todos e vamos lá, né? Bora lá. Bora. Fabrício Andrade, antes da gente falar aí da questão desta safra atual do milho para silagem, vamos explicar para o nosso ouvinte aí, você vai dar uma aula para a gente aqui hoje, e eu como aluno de agronomia também vou aprender com você, professor, como que acontece o processo de ensilagem. A gente vai trabalhar hoje da questão do milho principalmente, né? Tá aí. Ó, silagem, a palavra silagem significa toda e qualquer planta que você possa cortar, picar em pedaços menores, tamanho de uma moeda de R$1, armazenar essa planta sem a presença de oxigênio, isto é, os processos de ensilagem ocorrem em ambientes anaeróbicos, sem oxigênio, que vai acontecer debaixo de uma lona. Você vai jogar uma lona por cima e lá embaixo dessa lona nós vamos ter a presença de bactérias, como eu disse, anaeróbicas. As bactérias são bactérias ácido-láticas, isto é, elas produzem o ácido lático que abaixa o pH debaixo da lona. Abaixando o pH debaixo da lona, nós não temos proliferação de nenhuma bactéria mais, bactérias de podridão, estafilococcus, streptococcus, bactérias que fazem a massa apodrecer, que fazem os seres vivos apodrecerem, bactérias de putrefina, cadaverina, essas bactérias que fazem, por exemplo, quando uma galinha morre, quando um cachorro morre, ou quando uma planta morre, esse corpo apodrecer. No caso das silagens, essas bactérias elas não existem lá naquela biomassa, porque as bactérias ácido-láticas produzem um tal de ácido lático que faz o pH cair e nada consegue sobreviver ali a não ser essas bactérias anaeróbicas. Dessa forma, nós temos um produto conservado. Um exemplo clássico disso aí são as conservas que nós fazemos em casa. Conserva de azeitona, conserva de cenoura, conserva de cebola. Aquilo ali que você compra no supermercado enlatado em forma de conserva é uma silagem. Então, quando nós ensilamos o milho, o processo de silagem nós chamamos de ensilar. Então, quando nós ensilamos o milho, nós estamos fazendo uma conserva do milho em grande escala. Você falou que tem que ser um ambiente anaeróbico, ou seja, praticamente zero de oxigênio. Mas precisa haver umidade e tem uma proporção correta para essa umidade, Fabrício? Sim, nós vamos falar aí no bloco da matéria seca, mas nós já podemos adiantar. A silagem ela tem que ter um ponto de matéria seca ideal e ela tem também que ter um ponto de água ideal. A matéria seca é em torno de 30%, no caso do milho, e 70% de água, porque afinal de contas nem as bactérias ácido-láticas, aquelas que vivem sem oxigênio, vivem sem água. É necessário ter água para que elas possam existir. Então, o maior desafio dos produtores e dos técnicos é achar justamente esse ponto ideal entre matéria seca e água para que a silagem fique bem conservada. Isso nós vamos falar no bloco da matéria seca. Fabrício,
A silagem ela pode ser feita, você falou, debaixo de uma lona, né? Tem o sistema trincheira, tem o sistema também que o pessoal pode fazer os bags. Quais são os mais utilizados hoje e por que são utilizados assim? Porque uma vez me perguntaram, Francis, eu tenho alguns tambores, aqueles de 200 litros, sei lá, eu posso colocar a silagem lá dentro? Falei, olha, eu vou perguntar ao professor no próximo encontro. Muito bem. Como eu disse, a silagem ela é feita num ambiente anaeróbico, então você tem que pisotear, nós chamamos de pisotear ou de compactar o silo, que nada mais, nada menos do que você vir com a carreta cheia de massa ou de milho ou de qualquer outra cultura como sorgo, capim, jogar no chão e passar o trator por cima. Esse passar o trator por cima tira o ar do ambiente, depois você vai jogar a lona para poder... Nós vamos falar isso no finalzinho dos procedimentos de fazer o silo. Mas esses procedimentos de compactação de silo, de armazenagem, nós podemos fazer de várias formas. A primeira forma, e a forma mais cara que existe, é a chamada silo trincheira. O que é o silo trincheira? O silo trincheira é um buraco que você abre no chão em forma de trincheira. A palavra trincheira, ela tem origem na Primeira Guerra Mundial, porque a Primeira Guerra Mundial foi a guerra das trincheiras, onde os soldados ingleses e alemães se combatiam uns aos outros através de buracos, de valas abridas no chão. E esse nome ficou para a história, vem para a história, e depois essa nomenclatura acaba atingindo o agronegócio, o meio rural, para denominar os buracos que nós abrimos no chão para jogar essa biomassa lá dentro. Dessa forma, quando você passa com o trator por cima, nós conseguimos compactar esse silo de forma mais efetiva, de forma mais eficiente, porque o trator passando por cima dessa biomassa, a biomassa não tem para onde abrir para os lados, e aí ela vai ser totalmente compactada. A desvantagem desse sistema de produção de silagem é o preço, que é muito caro. Os outros sistemas são sistemas mais baratos, por exemplo, o silo de superfície, que você joga o silo no chão, passa o trator de lá para cá, no sentido transversal e no sentido longitudinal. Jogou uma lona por cima e acabou. Depois nós temos os sistemas de silagem sacada. Quando é que nós fazemos silagem sacada? É quando você vai comercializar essa silagem. Eu quero fazer isso lá na minha casa. Calma, não é assim que funciona, porque a sacaria para ensacar silagem tem um custo. E você tem que ter uma máquina que custa 7 mil a 10 mil reais para fazer esse processo. Por último, você tem os processos como foi solicitado através do seu seguidor. Se pode fazer o silo em tambores, podemos sim. Só que vai ficar mais caro ainda, porque você vai ter que comprar o tambor. Nesse caso a gente faz quando nós temos pouca biomassa e nós temos algum tambor disponível, aí você pode sim fazer esse processo. Entendi. No mais, o silo de superfície é o mais barato, portanto o mais recomendado e o mais usado. Fabrício Andrade, tem a tal da matéria seca. A gente estava conversando aqui que alguns produtores fazem um sistema de integração lavoura-pecuária, né, e colocam algum capim junto com o milho. Para fazer isso aí, tem algum que é mais indicado? Não tem? Como que é esse processo, Fabrício? Bom, a matéria seca é tudo aquilo que existe dentro do capim menos a água. Como é que eu determino a matéria seca? Você vai utilizar um forno micro-ondas. Tem aí no meu canal do YouTube, você pesquisa depois que você vai achar. Digita lá como achar a matéria seca do capim, como achar a matéria seca da silagem de milho. Por que é importante entender sobre matéria seca? Porque a matéria seca é quem norteia os processos físico-químicos e biológicos da silagem. Se não souber o que é matéria seca, você vai ensilar o milho, o capim, o sorgo e qualquer outra cultura fora do ponto ideal de colheita. O ponto ideal de colheita das culturas, quando nós vamos colher grãos, é 14%. Você vai lá na lavoura, mede a quantidade de umidade que tem no grão. Se tiver 14% de umidade, isto é, 86% de matéria seca, você vai colher o grão. No caso das silagens, o produtor rural,
ele tem que ter esse profissionalismo, ele tem que entender sobre a matéria seca. E o que acontece na maioria das vezes no campo é que o produtor não sabe nem o que é isso. Você pergunta para ele assim, o que foi que te norteou para você tomar a decisão para fazer essa silagem? Fala, não, eu olhei a lavoura ali, entendi que ela estava boa, fui e colhi. Mas aí o que o produtor rural tem que fazer? Ele pega uma espiga de milho e põe no micro-ondas? Não, ele vai lá no nosso canal tem tudo certinho. Você vai triturar o milho como se você fosse colher ele. Você vai pegar lá eu vou explicar aqui rapidinho. Você vai pegar 10 pés de milhos numa roça que represente toda a roça. Não vai pegar só os grandes, não. Vai pegar os pés de milho que represente a roça inteira. Você vai triturar no picador, vai pegar uma amostra daquela silagem de 100 gramas e vai levar para o forno micro-ondas e vai desidratar ela até sair toda a água. Quando sair toda a água, você vai pesar a quantidade de massa que sobrou. Suponhamos que você pesou o que sobrou e deu 30 gramas. Se você colocou 100, deu 30, sinal que tinha 30% de matéria seca e 70% era de água. Esse é o ponto ideal do milho. Entendi. Os capins, o ponto ideal de matéria seca é em torno de 22%. Uai, professor, por que o do milho é 30% e do capim é 22%? Cristo. Se você for deixar um capim chegar a 30% de matéria seca, ele já virou vara-pau. Ele já virou vara de pescar, vara de bambu, madeira. E aí o animal já não come, virou fibra. Então os capins, eles têm esse probleminha de não ter o ponto ideal de matéria seca coincidindo com o seu valor nutricional. Por isso que nós não recomendamos você fazer essa misturança. Eu vou pegar mombaça, vou misturar com sorgo, vou pegar o mombaça, não sei o que, o zuri, vou misturar com milho. Nós não recomendamos para quem quer fazer uma silagem de qualidade. Agora, para quem quer fazer uma bagunça, tudo bem, você pode fazer. Não, professor, mas mesmo assim eu quero fazer porque eu quero implantar aquele sistema de integração lavoura-pecuária, aonde eu planto a cultura do milho e vou formar um pasto. Nesse caso, o capim mais indicado para você fazer integração lavoura-pecuária é a braquiária. Se você for deixar pasto para ficar formado, você vai ter que colocar alguma braquiária que dure mais tempo. As braquiárias brisantas, por exemplo, são as mais indicadas. E se você não for ficar com o pasto formado, for plantar todo ano, a braquiária rhodesiensis, que é a braquiária mais fácil de você acabar com ela depois. Por que a braquiária? Porque a braquiária é um capim menor do que os pânicos. Todo capim que é menor do que o outro tem mais matéria seca. Todo capim que é maior do que o outro tem menos matéria seca. Portanto, os capins menores têm mais coincidência de ponto de matéria seca com o milho. É importante você definir o ponto de matéria seca para que depois, quando você coloque a silagem lá debaixo da lona, ela fermente bonitinha e fica cheirosa. Se você colher ela com ponto de matéria seca inadequado, com muita água, vai ficar com mau cheiro, as vacas não vão comer, além de você ter uma silagem de baixa qualidade. Se você colher esse milho com ponto de matéria seca fora da umidade ideal, com muita matéria seca, acima de 40%, você vai ter uma baixa fermentação da biomassa, porque faltou água, a bactéria também não vai para frente. Entendi. Visualmente, então, como é que o produtor rural consegue identificar, né, para depois ele ir lá e fazer uma coleta? Como que acontece esse processo, Fabrício? No caso do milho, nós vamos tirar uma espiga da roça. Você vai quebrar a espiga no meio, vai selecionar a ponta da espiga, vai ficar com a parte da ponta, você vai olhar a espiga na transversal e nós temos que enxergar, portanto, o grão do milho com 50% de cor branca e 50% de cor amarela. A chamada linha do leite. É o que os agrônomos chamam de linha do leite. Não é toda a variedade de milho que dá para você fazer isso, mas você pode fazer esse teste visual, caso você não tenha o forno micro-ondas. Mas nós ainda insistimos a levar para o forno micro-ondas e tirar a matéria seca lá, porque o olho engana. A planta também ela vai estar com as folhas do bacheiro
secas, e as folhas mais altas, próximas ao pendão, ainda verde. A palha da espiga vai estar uma palha meia amarela e meia verde. Visualmente, é assim que nós identificamos o ponto ideal do milho. No caso do sorgo é mais fácil. O sorgo você vai olhar para o cacho e você vai enxergar 50% do cacho na cor verde e 50% do cacho na cor marrom. Nessa fase, nós temos aí um sorgo com mais ou menos 30% de matéria seca. Entendi. Os capins da vida, como por exemplo o capiaçu e aí por diante, não há como fazer isso no olho. Tem que levar para o forno micro-ondas. Por que isso, professor? Porque os capins naturalmente já são plantas que têm uma fisiologia que demanda mais água. Então todo capim é aguado. E por último, nós temos a cana-de-açúcar, que é uma cultura que dá para você identificar isso visualmente com a ponta de uma faca peixeira. Você vai pegar uma faca peixeira de ponta fina, vai introduzir a ponta dessa faca no caule da cana e você vai torcer a faca. No ato de você torcer a faca, se a cana estralar e fizer um barulho de osso quebrando, fizer um estralo, ela está no ponto ideal de matéria seca. Vai dar em torno de 28 a 30% de matéria seca. Você pode ensilar a cana. Lembrando que a cana tem mais matéria seca do que os capins. Ao contrário do que muita gente pensa, que a cana tem muito caldo, tem muita garapa, mas só que as pessoas esquecem que ela tem o bagaço, a bucha. É verdade. E a bucha é isopor, é matéria seca. Então a cana, ela tem mais matéria seca do que os capins. De forma prática, é assim que nós identificamos as culturas no campo com seu ponto ideal de silagem. Tem um ouvinte lá de João Pinheiro, Fabrício, é o Alemão, na Fazenda Jardim. Ô Alemão, bom dia, obrigado pela sua audiência aí, obrigado a todos da região, da zona rural de João Pinheiro que acompanha a gente, todas as outras cidades aqui ao redor de Paracatu, também a turma de Coromandel e região. O Alemão tem uma pergunta a respeito, parece que ele perdeu o ponto, né, ô Sandro? Bom dia, aqui é o Alemão da Fazenda Jardim. Quer perguntar ao professor aí sobre silagem? Meu milho já passou do ponto de silagem, como ele explicou aí. Ele tá menos fibroso, mais seco, né? Já passou do ponto de pamonha. Se eu colocar o inoculante, ajuda bastante a essa silagem, ele dá a mesma fermentação como se ele tivesse mais verde um pouquinho? Me responde, por favor, professor. Alemão aqui na Fazenda Jardim, João Pinheiro. Obrigado e um bom dia. Bom dia aí pro Alemão da Fazenda Jardim, João Pinheiro. Um abraço pro pessoal de João Pinheiro. Ô Alemão, o que aconteceu com você foi que você plantou... Foi duas coisas. Primeiro que você plantou um milho super precoce. Os milhos super precoces, eles são altamente sensíveis à soma térmica. O que é soma térmica, professor? É a quantidade de graus de temperatura que o milho recebe ao longo do seu ciclo produtivo. O desenvolvimento do milho é influenciado pela quantidade de temperatura que ele recebe por dia. E o crescimento é influenciado pela água e pelos nutrientes. Então, olha só, você já está aprendendo que existem duas coisas diferentes uma da outra: crescimento e desenvolvimento. Crescimento é o alongamento do entrenó do milho e desenvolvimento é a quantidade de nós que vão sair, a quantidade de folhas definitiva. No caso seu aí, Alemão, o desenvolvimento ele foi acelerado pelo El Niño. Como o tempo está muito quente, os milhos super precoces já são milhos que são sensíveis à temperatura alta, isto é, qualquer calorzinho que der, ele vai chegar no ponto mais rápido. E aí, às vezes, você vai perder o ponto do milho sem você ter culpa disso. Como é que a gente faz quando acontece isso? E isso eu estou mandando aí o recado para todos os produtores aqui da região de Paracatu, porque quase todos, a partir dessa semana, vão começar a perder ponto de silagem de milho por causa desse negócio do El Niño, do calor. Como as chuvas pararam essa semana, os milhos vão chegar no ponto mais rápido, principalmente os milhos, esses milhos transgênicos que nós temos
com tolerância à cigarrinha, são milhos que têm uma tecnologia muito alta. Milho de tecnologia alta geralmente é super precoce. E aí nós temos o ponto de ensilagem passando muito rápido, deixando o produtor a ver navios. Como é que a gente faz uma situação dessa? Primeiro, no seu caso, Alemão, o seu milho não está menos fibroso. É o contrário, ele está mais fibroso. E fibra na barriga, no bucho da vaca, do boi, é mais difícil de digerir. O milho ele tem que ser ensilado com seu ponto ideal de 30 a 33% de matéria seca. Conforme eu já disse aqui, você já ouviu, a espiga vai estar nem verde nem amarela, a parte do bacheiro vai estar mais seca e a parte de cima do milho vai estar mais verde. O ideal é você ir lá no meu canal e observar como é que faz o teste do forno micro-ondas. Contudo, se você perceber que o milho está com mais de 35% de matéria seca, você pode até, quem sabe, acrescentar um pouquinho de água. Se ele tiver com 40% ou mais de 40% de matéria seca, você pode colocar um pouquinho de água com o regador. Mas isso se a palha estiver bem seca, se a silagem estiver muito amarelada. Se você perceber que a silagem não está com 30%, mas está com 35%, você vai usar o inoculante. O inoculante à base de Bacillus buchneri. Tem que prestar atenção na bactéria que está no inoculante. Não é só chegar lá e comprar qualquer inoculante, não. Tem que ser o inoculante correto. E o inoculante correto para silagem de milho é o inoculante que tenha Bacillus buchneri. E o pro capim, qual é o do capim? O do capim é simples, é o Bacillus pediococcus. Qual é o que tem os dois? Tem um inoculante chamado Silotrato, esse povo não tá me dando nada, mas eu tô fazendo propaganda deles aqui. Depois eu mando a conta. Manda a conta pra eles depois lá. Não tá me dando nada, mas eu tô falando aqui, é o Silotrato, é um frasquinho verde. Vende ele nesse mercado aí, desses mercados da vida aí, nessas casas de agropecuária. É um frasquinho verde, deve custar por volta de seus R$130, 140, não sei. Você vai usar ele pode ser usado para qualquer cultura. Então, o alemão aí de João Pinheiro, pessoal de João Pinheiro, povo bom, você vai colocar o inoculante, vai fazer uma compactação bem feita, porque seu silo já passou do ponto, vai ser mais difícil compactar, então não tenha preguiça de passar o trator por cima desse milho. Passa para lá e para cá várias vezes, joga uma lona por cima e depois de 30 dias você vai abrir esse silo, vai deixar ele fermentar um pouquinho a mais. Se tivesse colhido no ponto ideal, podia abrir com 15 dias usando inoculante. Como não está com o ponto ideal, você vai abrir ele com 30 dias e com certeza você vai ter uma silagem de ótima qualidade. Não se preocupe, porque nem tudo está perdido. Vai dar certo. Amém. Só lembrando aqui que hoje, né? Hoje é dia 30 de janeiro, então já tá aí, como você falou, né, Fabrício? Tá começando a chegar aí muitas lavouras de milho já no ponto certo. Paracatu Rural, volta já. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o Francis de Oliveira, apresentador do Paracatu Rural e do Diário Rural. Quero fazer um convite a você, profissional, você empresário do agro, você que tem uma empresa que atende o produtor rural, anuncie conosco. Nós temos algumas opções para você. Pelo Paracatu Rural, a gente pode abrir o espaço publicitário para você anunciar a sua empresa, a sua prestação de serviços no nosso programa de rádio. Você anuncia com inserções, 1, 2, 3, quantas você achar melhor. A gente faz um orçamento de acordo com a sua demanda, de acordo com o que você quer atingir. Também pelo Paracatu Rural nós temos o site, as redes sociais, nós temos também aí pacotes específicos para você, para atender a sua demanda. Em Coromandel, se você é da região de Coromandel, aí no Alto Paranaíba, nós também temos uma opção pela Rádio Diamante, no Diário Rural, uma extensão do Paracatu Rural ou um filho do Paracatu Rural, vamos dizer assim. Lá a gente também leva informações relevantes para Coromandel e região, da agricultura e pecuária, enfim, tudo que interessa ao produtor rural a gente leva no seu Jornal do Agronegócio. E você, empresário, tem uma excelente oportunidade para divulgar a sua marca, a sua empresa conosco. Eu vou ficar esperando. Entre em contato pelo WhatsApp 389-9181-0123. Repetindo, 389-9181-0123. Muito obrigado. Deus te abençoe. Tchau, tchau.
Podcast Rural. Vamos para a parte final do nosso programa aqui. Ainda tem muita prosa com o Fabrício Andrade. Fabrício Andrade, professor, agrônomo, produtor rural, criador de frango galinha caipira, especialista em alimentação de bovinos. Fabrício Andrade, a Nayane lá do Espírito Santo, que está acompanhando você aqui pela live sua, fez uma pergunta muito interessante que eu acho que a gente precisa trazer aqui ao ar também para os nossos ouvintes, que é o seguinte: com quantos dias o milho chega no ponto de colheita, então? Vai depender da genética do milho. Nós temos várias genéticas de várias empresas e cada empresa, além da genética, tem a categoria. O que é categoria? É a quantidade de dias que o milho gasta para produzir o seu ciclo, para cumprir o seu ciclo produtivo. Por exemplo, nós temos os milhos super precoce, que eles vão chegar no ponto de ensilagem com 80 dias depois de plantado. Então você plantou hoje, conta 1, 2, 3 até 80, vai estar pronto para colher. Super precoce. Nós temos o milho precoce, que vai chegar no ponto com 90 dias. E nós temos o milho de ciclo normal, que vai chegar com 100 dias. Mas El Ninho, quando nós temos situações, vou repetir, alguns de vocês já sabem isso em verso e prosa. O desenvolvimento do milho é influenciado pela temperatura. Então, quanto maior a temperatura, Cristo, maior é o desenvolvimento do milho, mais rápido ele vai chegar. Isso quer dizer que se eu plantar um milho super precoce, que chega com 80 dias, ele vai chegar com 75. O outro vai chegar com 90, vai chegar com 85. Você vai adiantar 5 dias. Portanto, é muito importante. O desafio seu como produtor rural é ficar de olho no ponto da lavoura e não perder o ponto. Tá. A gente ainda tem alguns minutos aqui, Fabrício. O que ficou faltando nós trazer aqui de informação nas técnicas de ensilagem de milho? Muito bem. As técnicas de ensilagem de milho devem ser um ritual religioso devido à sua importância. Por que eu estou falando desse ritual? Porque quando você vai ensilar o milho, você tem que esquecer o mundo. Você tem que esquecer até de você mesmo. Só não pode esquecer o inoculante. Por que não pode esquecer o inoculante? Porque o inoculante tem as bactérias acidoláticas responsáveis por fazer a fermentação da cultura. Uai, professor, mas toda a vida eu fiz silagem de milho e nunca coloquei inoculante e deu certo. É verdade isso? Isso é verdade. Porque as bactérias acidoláticas, elas estão na folha do milho e na folha das culturas, presentes na natureza. Mas quando você aumenta a quantidade dessas bactérias de forma artificial, através do inoculante, você acelera esse processo e você foge de perdas por falta de bactérias, por morte de bactérias ou até pela presença inadequada, inesperada do oxigênio na silagem. Então não esqueça de comprar o seu inoculante, não esqueça de comprar uma lona de qualidade. O produtor rural tem a triste mania de investir muito dinheiro no adubo, na semente, no trator, nisso e naquilo, num monte de coisa, no chapéu, na bota que ele usa, na roupa, em tudo, no celular. Na hora que vai comprar a lona para cobrir a silagem, ele compra a lona mais barata, a lona mais simples que tem, e ele vai jogar tudo pro espaço. Porque até na lona que você acha que não tem espaços vazios, nós encontramos sim espaços vazios. Isto é, tem lona que quando você põe ela por cima da silagem, essa lona deixa passar oxigênio e você irá perder uma camada de mais ou menos 10 a 15 centímetros ao longo de todo o seu silo. Não esquecer de fazer o pisoteio também com o trator no sentido longitudinal, ao longo do silo, da parte esquerda para a parte direita, e depois na forma transversal, de um lado, pulando de um lado para o outro. Então você faz uma cruz no silo com o trator, de roda pesada de preferência, compactar bem compactado. Por que compactar bem compactado? Para você tirar o oxigênio da biomassa. Lembrando que silagem
ela só fermenta em ambiente anaeróbico. As bactérias que sobrevivem debaixo da lona são bactérias anaeróbicas. Elas não podem ver oxigênio. Elas têm fobia de oxigênio. Se encostar oxigênio lá na silagem, a silagem vai apodrecer, vai ficar um ponto preto. Ah, eu tenho um cachorro lá em casa, o cachorro passou por cima do silo e furou o silo. Posso pegar um papel contact que vende nas papelarias e colocar lá em cima da onde o cachorro furou, para que o oxigênio não suba. E você pega esse cachorro e amarra esse cachorro para ele não subir lá de novo, porque senão você vai perder aquilo mais nobre que você tem na sua vida, que é a silagem. Por isso que nós indicamos você a esquecer do mundo quando você for fazer a silagem. A silagem geralmente é 1-2 dias que você vai ficar fazendo isso lá na propriedade. Aquilo ali, meu amigo, é o sustento das suas vacas, dos seus bois. Aquilo é o sustento dos seus animais ao longo de 200 tenebrosos dias de seca que você vai passar. Então tem que ser feito com muito carinho, porque senão a vaca vai pro brejo. E só para finalizar, uma dica nossa aqui, se puder fazer um pouquinho a mais de silagem para sobrar, porque se vier um El Ninho como veio em 2023 e que ficou um monte de dia de seca, você não vai passar aperto aí e ver suas vacas sofrendo com fome. Ah, e outra, né? E outra que não poderia deixar de falar. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Quem são os cegos? Os cegos são aqueles que não conseguiram fazer a silagem, porque não quiseram aprender, porque não quiseram curar a ignorância. Então, meu amigo, o conhecimento cura a ignorância. Se você não curou ela, infelizmente não conseguiu produzir sua lavoura. Ah, mas nós ficamos com 30 dias de seca, não sei o que. Isso é verdade? É verdade. Mas tem muita gente com lavoura bonita aí, igual a minha. Então, se você não conseguiu fazer silagem, você vai ter que comprar silagem cara de quem é rei. Quem tem silagem esse ano de 2024, no sentido figurado da palavra, vai ser o rei. Por quê? Porque vai ter o olho aonde todo mundo está sem ele. Então, se você tem silagem esse ano para vender, parabéns, você será um homem rico. Amém. Fabrício Andrade, obrigado pela sua participação. A gente já chegou no prazo final nosso aqui do programa. Deixa aí um bom dia para os nossos ouvintes e internautas. Meus amigos e minhas amigas aqui do Paracato Rural, foi um prazer enorme estar com vocês aqui nesse programa. Eu tenho uma grande satisfação, eu me sinto muito bem toda vez que eu sou convidado a vir a esse programa, porque eu vi esse programa nascer. E aqui eu tenho um irmão que é o Francis, que me acompanha sempre, que sempre está comigo e que por minha causa, diga-se de passagem, modéstia à parte, resolveu fazer agronomia. Com certeza. Foi eu que fiz ele fazer agronomia. Um abraço também para a turma de Coromandel, lá pelo Diário Rural. Um abraço para o pessoal da onde? Diário? Alto Paranaíba. Alto Paranaíba, Diário Rural. Quero mandar um abraço também pro Rafael Sapateiro, que tá ouvindo a gente. Rafael, Valeu, Rafael. Um abraço pra você, abraço pra todo mundo. Tamo junto, até a próxima. E assim a gente finaliza o seu Jornal do Agronegócio. Voltamos amanhã às 7h45 da manhã. Deus te abençoe, muito obrigado. Tchau, tchau. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Desistir é sempre mais fácil do que resistir. Quando a vida não sai do jeito que a gente planejou, a opção de desistir sempre parece um doce alívio, mas
O crescimento acontece quando você decide permanecer, mesmo em uma situação que você não gosta e não consegue entender. Você continua correndo mesmo que tenha batido na parede. A vida parece difícil, mas você continua acreditando que Deus é bom. Deus sabe o que está fazendo na sua vida e para o que está preparando você. Deus sempre tem a última palavra. E Deus promete que você voará alto com asas como águias. Esse devocional faz parte do plano de estudos Nunca Desista, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.